Hare Krishna, eu sou o Lila Das, aqui do Yatra de Porto Alegre. E hoje vamos ler então capítulo 3, aliás, o canto 3, capítulo 5 e verso 12 do Srimad Bhagavatam. Conversas de Vidura com Maitreya. Munir vivakshur bhagavad gunanam sakhapite bharatam maha krishnaha yasmin rirnam gramya sukhanuvadair matir gritanu hare kathayam. Munihi, o sábio, Vivakshu, descritas, Bhagavati, da personalidade de Deus,
Gunanam, qualidades transcendentais. Sakha, amigo, api, também, te, teu. Bharatam, o Mahabharata. Aha, descreveu Krishnaha, Krishna Dvaipayana Vyasa. Yasmin, em que Nrinam, das pessoas, Gramya, mundanas. Sukha Anuvadaihi, prazer obtido dos tópicos mundanos. Matihi, atenção. Grihitanu, só para atrair, para. Harihe, do Senhor. Katayam, palavras do Bhagavad Gita. Então, tradução e significado de Srila Prabhupada. Teu amigo grande sábio Krishna Dvaipayana Vyasa, já descreveu as qualidades transcendentais do Senhor em sua grande obra, o Mahabharata. Mas a ideia é atrair a atenção da massa popular para o Krishna Katha, abrir parênteses, Bhagavad Gita, fechar parênteses, através de sua forte afinidade por ouvir tópicos mundanos. Significado. O grande sábio Krishna Dvaipayana Vyasa é autor de toda a literatura védica, da qual suas obras Vedanta Sutra, Srimad Bhagavatam e Mahabharata são leituras muito populares. Como é declarado no Bhagavatam 1.4.25, Srila Vyasadeva compilou o Mahabharata para a classe menos inteligente de homens, que está mais interessada em tópicos mundanos do que na filosofia da vida. O Vedanta Sutra foi compilado para pessoas que já estão acima dos tópicos mundanos, que já teriam provado o amargo da assim chamada felicidade dos assuntos mundanos. O primeiro aforismo do Vedanta Sutra é a Tato Brahma Jigyasa, isto é, somente quando se para de fazer perguntas mundanas no mercado do gozo dos sentidos é que se pode fazer perguntas relevantes relativas a Brahman, a transcendência. As pessoas que estão atarefadas com as indagações mundanas que abarrotam os jornais e outras literaturas desse gênero são classificadas como Shri Shudra Dvija Bandhus, ou as mulheres, a classe operária e os filhos indignos das classes superiores, Brahma, Kshatriya e Vaishya. Essas pessoas menos inteligentes não podem entender o propósito do Vedanta Sutra, embora possam dar um show de que estudam os sutras, mas de forma pervertida. O verdadeiro propósito do Vedanta Sutra é explicado pelo próprio autor no Srimad Bhagavatam, e qualquer pessoa que tente entender o Vedanta Sutra sem referência ao Srimad Bhagavatam certamente se desencaminha. Essas pessoas desencaminhadas, que estão interessadas nos assuntos mundanos do trabalho filantrópico e altruísta, sob a concepção errônea de que o corpo é o eu, poderiam antes tirar proveito do Mahabharata, que foi especificamente compilado por Srila Vyasadeva para o benefício delas. O grande autor compilou o Mahabharata de tal maneira que a classe menos inteligente de homens, que está mais interessada nos tópicos mundanos, possa ler o Mahabharata com grande deleite e no transcurso de tal felicidade mundana possa também tirar proveito da Bhagavad Gita, o estudo preliminar do Srimad Bhagavatam ou Vedanta Sutra. Ao escrever uma história de atividades mundanas, Srila Vyasadeva não teve outro interesse além de dar às pessoas menos inteligentes uma oportunidade para a realização transcendental através da Bhagavad Gita. A referência de Vidura ao Mahabharata indica que ele tinha ouvido Vyasadeva, seu pai verdadeiro, falar sobre o Mahabharata, enquanto estava longe de casa e viajava pelos locais de peregrinação. Teu amigo, o grande sábio Krishna Dvaipayana Vyasa, já descreveu as qualidades transcendentais do Senhor em sua grande obra, o Mahabharata. Mas a ideia é atrair a atenção da massa popular
para o Krishna Katha, Bhagavad Gita, através de sua forte afinidade por ouvir tópicos mundanos. Omagyanam timirandasya gyananjana chalakaya chakshurumiritam ajena tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais obscura ignorância, e meu mestre espiritual está iluminando os meus olhos com a chote do conhecimento, por isso lhe rendo meus mais humildes e respeitados reverências. Namo Vishnu Paraya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Hridayananda Goswami Tinamine Namaste Guru Hamsaya Paramananda Medase Prabhupada Pramadaya Dusta Siddhanta Nasime. Então aqui Vidura está escutando as instruções de Maitreya, do sábio Maitreya, e ele havia feito questionamentos anteriormente, várias perguntas para Maitreya, começando abordando tópicos de relevância mais mundanos. Mas ele estava ansioso para ouvir Krishna Katha. Isso foi bastante falado pelos palestrantes anteriores, essa questão, mas Vidura queria mesmo escutar os passatempos de Krishna, Krishna Katha, que existe o Krishna Katha que é falado pessoalmente por Krishna, que é a Bhagavad Gita, e o Krishna Katha que é falado das atividades de Krishna, sobre Krishna. Esses dois são muito relevantes para o avanço da vida espiritual. E o próprio processo apresentado para o momento atual que a humanidade vive. Para a era de Kali é o processo, depois vamos explicar por quê. Então, aqui, Maitreya faz ele indica o fato de que Vidura já tinha conhecimento do Mahabharata. E que no Mahabharata, Vyasadeva havia explicado tudo referente ao conhecimento que é importante para a civilização humana. Começando como Karma Kanda, Jnana Kanda, como nós podemos dar vazão aos nossos desejos dentro do Dharma, como podemos viver uma vida confortável nesse mundo, entendendo a nossa natureza, dando vazão aos nossos desejos, mas seguindo o Dharma, seguindo instruções escriturais, né? Uma vida religiosa, uma vida ética, uma vida moral, tudo isso ensinado no Mahabharata, de tal forma que se alguém segue exatamente todos esses preceitos, vai encontrar um status de existência muito, muito prazeroso, muito confortável. Como Srila Prabhupada sempre declara que se alguém desfruta nesse mundo é alguém que está situado no modo da bondade. Então, há um perigo, né, de se dar vazão aos nossos desejos dentro dos preceitos escriturais e assim se acomodar, sendo que o propósito de tudo isso é dar o salto final, né, o salto quântico, né, que é a transcendência, que é libertar-se dessa identificação, dessa vida mundana, a identificação com o corpo e todos os correlatos, né, a sociedade, tudo que é expansão do falso ego. Mas há uma tendência muito forte em se acomodar nisso, né? Porque isso implica uma renúncia que fará com que você tenha que transcender e renunciar tudo aquilo que você conquistou nesse mundo, que é fruto da temporalidade, das conquistas criadas pelo seu falso ego. Então, por isso nós sabemos que Narada Muni aconselhou Vyasadeva a abordar tópicos diretamente falando de Krishna. Ele admoestou seu discípulo, dizendo que
tudo isso foi muito elaborado, muito perfeito, nós podemos ver isso. Mas que ele falou um pouco de Krishna, e que nessa era de Kali o que é mais relevante é escutar Krishna Katha. E por que isso, Krishna Katha? São os tópicos relativos a Krishna. Porque no Mahabharata ele é um drama, né? E existe ali o drama, a tragédia, existe questões políticas, sociais e toda essa questão que envolve guerras, a nossa existência aqui nesse mundo. É isso que é abordado de uma forma geral nos filmes, né? Por isso que o Netflix faz tanto sucesso, né? Livros, jornais, assuntos que dizem respeito à sua existência, que é, na verdade, fruto da concepção corpórea. Então, todos se distraem muito com esses tópicos que vemos que eles têm um alcance no modo da paixão. Ali os personagens, os protagonistas sempre têm uma luta para vencer, né? Realize os seus sonhos para vencer. Então aparecem diferentes situações de batalha, de guerra, de luta, né? De dificuldades, para finalmente você conseguir realizar seu sonho mundano e vencer, porque a existência nesse mundo social, tanto social como na questão da tua relação com o mundo, a nossa relação com o mundo físico, é sempre uma luta, né? Você tem que buscar um equilíbrio, você tem que ter poder, tem que ter força, tudo é competição. Então os filmes abordam muito essa questão passional. Às vezes até tem tópicos do mal da bondade, tópicos filosóficos, mas isso é só como um elemento, assim, um componente. E no fim, então, o mocinho se casa com a mocinha e os protagonistas, né? Parece que o que está coroando o desfecho final é uma felicidade passional. E o Mahabharata tem tudo isso também, com o propósito de atrair as pessoas de natureza mundana. Mas dentro do Mahabharata, o capítulo é o Bhagavad Gita. E as pessoas podem ali se identificar com esse personagem, Arjuna. E Arjuna chega a um ponto crucial de um conflito existencial praticamente irresoluto. Em conflito com dois dharmas, né? O dharma de Kshatriya e o dharma de respeitar os mais velhos. Né? Isso nós vemos no Bhagavad Gita. Então Krishna dá uma solução que é a própria Bhagavad Gita. É uma solução para que se supere todas as perplexidades desse mundo, aceitando o mestre espiritual. Aí vemos que Arjuna aceitou, né? Agora, de um modo geral, então, voltando à questão, quem estuda o Bhagavad Gita, tem toda a oportunidade ali, através desse Krishna Katha, de transcender toda a problemática do mundo material e resgatar a sua natureza, Satchitananda, como alma e a sua relação com Krishna. Esse é o propósito de tudo. Então, existe o Ramayana, existe o Mahabharata, os Itihasas, certos Puranas, muitas histórias assim, do Srimad Bhagavatam são conhecidas popularmente na Índia, e agora, ó, graças a Srila Prabhupada, no mundo. Então aqui é citado que os Vedas são sempre categóricos, né? 4 classes de pessoas ditas menos preparadas ou interessadas na busca de verdades filosóficas, de alcançar a liberação através da compreensão do Brahma Sutra, do Vedanta Sutra, através da filosofia. E nós podemos ver que realmente são raras as pessoas que têm inteligência filosófica. E nós vemos no episódio da conversão de Prakashananda Sarasvati, que quando Prakashananda Sarasvati, em Benares, pergunta para Chaitanya Mahaprabhu por que ele, sendo sannyasi, ao invés de estudar o Vedanta, limitava-se a dançar
como sentimentalista, dançar e cantar. E ele declarou que, quando ele foi iniciado pelo seu mestre espiritual, este declarou que, como ele era um tolo, pondo-se na posição das pessoas mundanas, e assim, indiretamente querendo dizer, destituído de uma inteligência sofisticada para entender o Brahma Sutra, ele deveria limitar-se a cantar o mantra Hare Krishna e depois tudo aconteceria como resultado disso. Então nós vemos que o próprio Chaitanya, ele apresenta esse fato, porque se todos dependessem a liberação dependesse da sutileza, das sutilezas filosóficas, de uma inteligência filosófica, quase ninguém atingiria a liberação, a salvação, a devoção, o prema. Então por isso Chaitanya Mahaprabhu veio para trazer um processo condizente com as condições limitadas de quem vive agora, nessa era de Kali. Então o Krishna Katha é a solução, porque na verdade quando você lê sobre Krishna, os passatempos de Krishna, você vai satisfazer o seu desejo de ler, assim, de ver histórias, dramas, e tudo tem ali nos passatempos de Krishna. A luta pela perfeição, por habilidades, todas as questões humanas estão ali. E assim você pode se identificar e ocupar a mente nessa realidade transcendental. Porque no verso seguinte, Krishna vai declarar isso. Prabhupada vai falar isso, que nós temos que ter fé que os santos nomes de Krishna e os passatempos de Krishna não são diferentes dele. Então você, ouvindo os passatempos de Krishna, Krishna Katha, você está tendo uma associação com ele. Quando se canta o mantra Hare Krishna, estamos associados com ele. Quando se escuta Krishna Katha, e tudo que é relativo à sua existência parafernália, sua morada, nós estamos ocupando nossa mente num processo de meditação dinâmica e ocupando nossa mente em pensar em Krishna. E quando você entende Krishna, você entende a sua essência, você entende a sua relação com Krishna. E existe o exemplo, e assim vai purificando a sua mente. Existe o exemplo de um copo de água, por exemplo. Imagina um copo de água suja. E vai vertendo de gota a gota nesse copo água limpa. Então essa água vai se renovando gradualmente, até que a água ficará 100% limpa. Então nossa mente está plena de conceitos mundanos, de pensamentos, sentimentos, desejos, mas com Krishna Katha nós vamos substituindo tudo isso. E à medida que nossa mente se purifica, e a mente é que dá assim, a condição de nossa mente, dos nossos desejos, da nossa consciência, que dará que está criando a nossa própria próxima existência. Então, em Kali Yuga, isso foi ensinado a Vyasadeva, é Krishna Katha, ouvir sobre Krishna, os santos nomes de Krishna, que é o processo, e inclusive para todos, por aqueles que são ditos menos preparados com esse poder racional, intelectual, para entender o Vedanta Sutra. Então todos podem se beneficiar. Então aqui uma dessas classes se chama os Dvijabandhus. O que é um Dvijabandhu? Dvijabandhu é aquele... Dvija quer dizer duas vezes nascido, quer dizer aquele que tem a iniciação brahmínica. Dentro da cultura védica, os Vaishyas, Kshatriyas e Brahmanas podem ter esse segundo nascimento, essa iniciação brahmínica, que é como nascer duas vezes. Só que existe uma classe de filhos de Vaishyas, de Kshatriyas e Brahmanas que não passaram por todo o cerimonial de purificação, desde o Garbhadana Samskara, ou todos os Samskaras, e que nem foram iniciados assim na condição de Brahmana. Então,
negligenciam todos esses processos, que são processos purificatórios e que, de uma certa forma, intensificam a inteligência para que se possa compreender o verdadeiro propósito da vida. Um exemplo clássico do Idjabando são Jagai e Madai, que eram filhos de Brahmana e muito caídos e degradados. Mas mesmo esses do Idjabando têm chance de se purificarem. E o nascimento não é tão importante, isso é muito importante, revelar que, e uma coisa importante que o movimento de Chaitanya Mahaprabhu desfaz, essa condição de Brahmana de casta e de considerar que o nascimento é tudo, porque vejamos o caso de Narada Muni. Narada Muni nasceu como filho de uma criada, uma Shudrani. Ele não teve todo esse preparo e ele, se associando com os sadhus, ele se tornou o grande Narada Muni. E outras personalidades muito elevadas, como Prahlada Maharaja, era filho de um demônio ateu, como o caso do próprio Vyasadeva, que era filha de pescadores. Ela era uma Shudrani Satyavati. E gerou, com Parashara Muni, Vyasadeva. E Vidura também, né? O próprio Vidura era filho de uma Shudrani. E todos eles são personalidades inquestionavelmente elevadas. Então, a bênção desse movimento é que, e é isso que está sendo explicado aqui no verso, é que todos, através dessa literatura, que pode começar com o Mahabharata, o Ramayana, podem se elevar a essa consciência. Existem os Shudras que são muito preocupados com o trabalho em si, os trabalhadores braçais, eles têm muitas vezes a mentalidade de trabalhar e para o gozo dos sentidos, né? Eles têm uma identificação muito forte, de um modo geral. Tudo isso é de um modo geral, porque todos eles podem, um Shudra pode se tornar um devoto muito avançado. Depois existe o caso, o Shudra do Idjabandhus, os Brahmanas caídos, e aqui tem a questão das mulheres, né? Então, existem mulheres com mentalidade mundana, existem mulheres com uma mentalidade devocional, uma mentalidade, até inteligência filosófica, como existem homens com mentalidade mundana, luxuriosos, e principalmente na era de Kali, não se pode dizer que o homem é superior. Essa questão de dizer que o homem é superior à mulher, não. O que existe são diferenças. Existe uma diferença biológica do homem e da mulher. Por exemplo, a mulher pode parir, pode gerar filhos, o homem não. Existe uma diferença muito acentuada. E na psicologia masculina e feminina também existem diferenças. Inclusive, eles são complementares. Mas diferenças não quer dizer superior ou inferior. É dito que a mulher tem mais uma inteligência emocional, uma sutileza para entender as pessoas que a cercam. Elas possuem mais intuição. E o homem tem mais uma propensão à racionalidade, não é? Então, se considerar que a mulher é menos inteligente porque o homem tem mais essa propensão de racionalidade, é uma questão muito questionável. Mas nós não somos homens, nem mulheres, na verdade. O que nós somos em relação a Krishna, somos todos femininos, porque todos somos divas, servos. Ele é o desfrutador. Então, o que existe é o fato de você ser consciente de Krishna ou não. Seja homem, seja mulher, seja um Dvijabandhu, seja um Shudra. Isso é o que é importante, porque todos são almas, e essas almas são todas iguais.
Numa vida você é homem, numa vida você é mulher. Às vezes uma mulher pode estar defendendo acirradamente essa questão de, às vezes, o feminismo, mas ela nem é, na verdade, uma mulher. Ela só está vivendo esse papel temporário. E um homem também pode tentar defender a sua dita superioridade, mas são situações transitórias. Tudo isso nasce da ilusão, do falso ego. Então existem muitos tipos de inteligência: inteligência filosófica, inteligência artística, inteligência atlética, né? A inteligência emocional. Então pode variar de um homem para uma mulher. Mas o importante é que tanto homem como mulher possuem essa faculdade da inteligência, e o importante é como usa essa inteligência. Tá? Sempre quando se toca nessa questão, e até tem a própria rainha Kunti no Srimad Bhagavatam, ela faz uma pergunta a Krishna. Ela fala: como posso eu, sendo uma mulher, compreender os seus ensinamentos, que são dirigidos a Paramahamsas, grandes sábios, né? Querendo dizer que como eu posso ter acesso a esse... Claro que Rainha Kunti, e aqui é importante falar que Rainha Kunti, Draupadi, Satyavati, Devahuti são mulheres e grandes devotas, muito elevadas. Rainha Kunti, ela tinha toda a sabedoria, mas ela se pôs na posição de uma mulher comum, de uma mulher mundana. Como eu posso entender essas verdades que são destinadas, seus ensinamentos que são destinados a Paramahamsas, grandes filósofos e mestres, né, que têm as sutilezas para entender. E depois isso Krishna explica. Então a própria Rainha Kunti faz essa pergunta. Tá? Quando eu leio, né, sobre essa questão, na Índia existe uma devota de Krishna, muito conhecida na Índia, Mirabai. Na ISKCON, mesmo dentro da Gaudiya Mata, não se cultua assim, Mirabai, porque Mirabai ela não tinha assim, uma sampradaya, pelo que eu li, ela tinha um mestre espiritual, mas talvez não dentro dessas sampradayas que são autorizadas dentro do Vaishnavismo tradicional. Mas pela toda a sintomática dela, ela era uma devota pura. Então é interessante que ela era muito inteligente. E mesmo como mulher, ela era muito revolucionária, porque ela viveu na Índia medieval, era contemporânea aos Goswamis de Vrindavana. E a história conta, é interessante, que quando ela tinha 5 anos de idade, o seu pai trouxe uma murti de Krishna para casa, e ela, contemplando aquela murti, ficou muito apegada e queria para ela, assim como uma criança às vezes quer uma boneca para brincar. E seu pai, claro que não queria dar para ela essa boneca, essa murti, porque é dito que a criança não vai ter assim a consciência e todo o respeito para lidar com uma murti. Mas ela fez uma greve, assim, jejuou, até que o pai concordou em dar essa murti para ela. E ela nunca mais se separou daquela murti. E um dia ela e a mãe estavam contemplando um cortejo de casamento, e a menina, Mirabai, perguntou para a mãe: quem será meu esposo? Ela ficou perguntando. Todas as mulheres casam, e quem vai ser o meu esposo? Aí a mãe apontou para a murti de Krishna, que estava no colo da menina, e disse: esse será seu esposo, Krishna. E ela nunca mais esqueceu isso. Durante toda a sua adolescência, toda a sua juventude, ela já tinha um esposo. Esse esposo era Krishna. E a partir disso ela começou a meditar em Krishna, saber quem era Krishna, né? Se envolveu com Krishna Katha. Só que quando ela se tornou já uma jovem, ela, pela tradição,
pelo desejo da família, ela tinha que se casar, e ela era filha de kshatriyas. Então foi feito um arranjo de casamento, embora ela não quisesse, com um príncipe muito poderoso da época. Então ela teve que aceitar o casamento, né? Mesmo não querendo, porque na cabeça dela ela já tinha um esposo que era Krishna. Mas pelas conjecturas sociais tradicionais ela teve que aceitar. Inclusive ele era assim muito respeitoso com as práticas devocionais, porque ela já era muito devotada, né? Então ela tinha, além de ter uma beleza incomparável, ela tinha essas qualidades de ser religiosa, devotada, e ele valorizava isso. Mas ela declarou para ele, antes de casar, que ela declarou: meu corpo pode pertencer a você, mas meu coração pertence a Krishna. E ele aceitou, claro, porque ele via essa questão: meu coração pertence a Krishna, porque ela é uma devota de Krishna, mas na verdade ela é minha esposa, ela é minha. Tá? Acontece que ele, durante todo o tempo que ela esteve com ele, que foram só 2 anos, depois ele abandonou o corpo, ela, depois dos afazeres domésticos, ela já era uma rainha, ela vivia sempre no templo, fazendo poesias e cantando para Krishna. Ela, juntamente com Tulasi Das, que escreveu uma versão do Ramayana, são poetas muito famosos, poetas Vaishnavas muito famosos ainda. Existem muitos poemas de Mirabai, né? Mas depois que seu esposo faleceu, uma guerra, né? Numa guerra, numa batalha, ele faleceu, a família, os sogros e as cunhadas, elas hostilizavam muito ela por causa da sua devoção, da sua absorção com Krishna, e até tentaram matá-la. É dito assim que ofereceram um cesto, dizendo que tinha uma guirlanda dentro, se ela fosse pegar a guirlanda era uma cobra, e conta-se que quando ela abriu o cesto, o que tinha era uma deidadezinha com uma guirlanda. Depois tentaram dar uma bebida envenenada, dizendo que era néctar, ela ofereceu a Krishna, e aquela história parecida com Prahlada, e elas sempre tentavam, mas ela tinha, assim, tentavam matá-la, mas ela tinha a proteção de Krishna. Então ela se viu numa situação insuportável. Então ela escreveu para Tulasi Das pedindo um conselho, o que ela deveria fazer nessa condição de vida. E aí ele explicou para ela que ela deveria se associar com pessoas como ela, que pensam em Krishna, que buscam Krishna Katha. Embora ela fizesse todo o tempo ela ia no templo se associar com os brahmanas, né, escutar Krishna Katha. Inclusive ela foi acusada, enquanto seu esposo estava vivo, de que ela tinha um amante, que ela ia se encontrar de noite. E aí o esposo seguiu sigilosamente, aí encontraram ela sozinha no templo, fazendo orações para Krishna, né? O amante era Krishna, né? Então ela tem uma história bem interessante. E aí ela mandou uma carta para Tulsi Das, e Tulsi Das disse: não, você tem que se associar com pessoas que estão procurando o que você está procurando, Krishna, o satsanga. E aí ele deu exemplos de que muitas vezes sempre é necessário você renunciar, né? É como um devoto, às vezes ele tem uma associação com uma família completamente materialista, contrária, então é melhor às vezes ele deixar. E ele deu um exemplo interessante, né, que Prahlada Maharaja deixou seu pai, que era ateu e demoníaco, né? Depois Vishambara deixou seu irmão, e o status de um irmão do rei, o Kamsa, né? Não é Kamsa, é o inimigo de Ramachandra. Ravana, isso, deu um branco. Ele abandonou o irmão Ravana. Depois Bali Maharaja abandonou seu mestre espiritual, sempre em busca de uma condição de espiritualidade maior. Bharata deixou a sua mãe, né? A sua mãe, Kaikeyi, e as Gopis deixaram os seus esposos para se associar com Krishna. Então ele apresentou essas indicações chástricas, né? E ela resolveu então abandonar
essa vida no palácio e com esses associados e ir para Vrindavana. Agora, é interessante que antes disso, ela mandou uma carta para um sannyasi de Vrindavana, chamado Haridas. Não é o Haridas Thakura, né? Embora já tenha visto relatos que ela teria se encontrado com Sanatana Goswami, porque ela era contemporânea. Mas esse Babaji, Haridas, ele era um sannyasi, e ela era uma rainha, muito bela, e o status de uma rainha, e ele negou ter um darshan com ela. Ela queria se encontrar com ele. Sim, ela mandou uma carta porque ela queria se encontrar com ele, ter um darshan com ele, que era uma pessoa muito santa. Mas ele negou porque ele era um sannyasi, ele estava praticando muitas austeridades, ela era uma mulher, né? E ela, quando recebeu a resposta, ficou indignada, porque ela era muito resoluta, né? E ela foi pessoalmente até Vrindavana, e ela falou para ele, eu contei esse espaço tempo para chegar a esse ponto, né? Ela chegou para ele e falou, aqui em Vrindavana só existe um homem. Porque, claro, esse Haridas se considerava um homem que não, sannyasi, renunciante, que não poderia nem ver uma mulher, se associar nem para dar um darshan, né? Então ela falou que aqui em Vrindavana só existe um homem, só existe um Purusha, que é Krishna. E todos os outros são desfrutados, são femininos. Tá? E se você quer sustentar essa sua postura de Purusha, então você quer ser um segundo Krishna. Veja só que inteligente essa posição. Você quer ser um segundo Krishna, um segundo Purusha, porque entre eu e você, como divas, somos da categoria feminina. E se você tem uma visão transcendental, você não vai ver meu corpo, você vai ver que eu sou uma alma como você, e como eu como devoto, você como devoto, nós somos divas, somos desfrutados, estamos na posição feminina. Assim como relativamente a matéria é feminina em relação, o Prakriti é feminino em relação a divas, divas são sempre femininos em relação ao Purusha, a Krishna. Então, muitas devotas, né, na Índia, elas apresentam essa questão quando são discriminadas. E é interessante que a história conta, né, eu li várias versões, que ela viveu o resto da sua vida em Vrindavana, depois ela foi para Dwaraka, onde ela adorava as deidades de Dwarakadisha. Né? Ele recebeu ela daí. Sim. Depois disso ele respeitou ela, recebeu, né? Considerou que ela era uma alma muito elevada. Inclusive, em Vrindavana existe um templo de Mirabai, dedicado a Mirabai. E em Dwaraka ela adorava as deidades de Dwarakadisha, né? Krishna como o rei de Dwaraka, o líder de Dwaraka. E houve um episódio que ela estava cantando para as deidades, ela fazia bhajans e poesias muito lindas, e aí viu-se um clarão, ninguém viu mais nada, né? E quando esse clarão se dissipou, uma luminosidade, as portas do altar estavam fechadas. E quando as portas se abriram, ninguém mais viu a presença de Mirabai. Mas eles viram que o sari que Mirabai estava vestindo estava no corpo de Krishna. Então todos entenderam que ela se fundiu no corpo de Krishna. Então é uma história bem interessante, mas é importante assim essa inteligência dela de ter essa visão como alma. Ela era muito bela e tinha sido uma rainha, mas tudo isso como não interessava para ela. Só interessava aquele que ela via como seu esposo, que era Krishna.
E outra coisa importante que mostra que ela era uma rainha ocupada em afazeres, ela tinha afazeres mundanos como esposa, mas acima de tudo, ela não era uma filósofa, ela era mais uma poeta. Mas o fato dela se envolver com Krishna Katha tornou ela uma devota pura. Então a vida dela é todo um exemplo, né? Dessa condição favorável que nós temos ouvindo Krishna Katha. Então, mais um tópico aqui que eu gostaria de apresentar é a questão do Brahma Sutra, né? A Tato Brahma Jigyasu, o primeiro aforismo do Srimad Bhagavatam, se refere ao momento em que você vai buscar verdades universais, verdades absolutas, uma verdade absoluta. Porque até então se está envolvido em Karma Kanda, e aqui então existem a relatividade desse mundo, a dualidade desse mundo, as frustrações, né? E o próprio filósofo Schopenhauer, ele dava a metáfora do pêndulo, que a nossa vida é como um pêndulo. Primeiro os desejos materiais, e quando você alcança esses desejos materiais, o tédio, né? O próprio e quando você está entediado, você cria mais um desejo material, e quando você obtém um tédio, é bem interessante porque Schopenhauer ele era influenciado pelo hinduísmo e um dos mestres dele, ele era estudioso do budismo e do hinduísmo, então, inclusive ele é considerado um devoto pessimista, né? E ele apresenta como um caminho para se libertar dessa dualidade o ascetismo. É muito interessante. Fato que depois Nietzsche contestou, dizendo que não, que nesse mundo você tem que viver como o Huberman, um super-homem, que é aquele que dentro da sua situação material, apesar dos dramas e tragédias e tudo mais, você encontra uma maneira de superar tudo isso, né? E encontrar uma felicidade nisso. E aí foi fundado, né, o existencialismo. Mas isso é uma longa história, né? Nós vemos que os filósofos, eles também, os filósofos ocidentais, na história da filosofia ocidental, também buscavam por uma verdade universal, uma verdade absoluta, através de Jnana, através da especulação filosófica. E muitos foram inteligentes e chegaram a pontos assim de provar a existência de Deus através da razão, através dos silogismos da filosofia. Só que desse ponto eles não passavam, né? Porque Krishna Katha é uma revelação. Você pode entender que Deus existe, mas pode não entender como é Deus, o que ele faz, qual é a sua morada, seus associados. Então, desse ponto, existe o Atato de Gyasur, que é o momento em que você sai da condição de Karma Kanda para começar a questionar, que é esse estágio de vida em que você passa de Karma Kanda para Jnana Kanda. E esse Tato Brahma de Gyasur já é quando você sai da condição de Jnana para buscar algo mais elevado que isso, que é conhecer, então, como é essa verdade absoluta. E ali, só através da revelação. Nós vemos que um dos grandes filósofos e teólogos da antiguidade, do estágio filosófico da patrística, que era Clemente de Alexandria, que juntamente com Orígenes, né, foram os grandes expoentes dos primeiros séculos, né, na teologia cristã. Ele dizia que o que faltou para esses filósofos, principalmente para Platão, foi a revelação. E esse é o ponto que o devoto tem de superioridade aos filósofos, aos gyanis, porque eles estão
tem acesso à revelação. E essa revelação, ela tem como requisito o serviço devocional. E que é escutar, começa por escutar. Krishna Katha, santos nomes, Bhagavad Gita, Bhagavatam. E esse escutar é que vai purificar o coração e que vai elevar a todos, desde filósofos, homens, mulheres. Isso é o importante é entender isso. Não é assim uma identificação com o nosso personagem temporário nesse mundo. Então, Jai, todas as glórias a Srila Prabhupada, faltam 12 minutos. Agradeço o convite para a Vyoma, Hari, os responsáveis, né, por esse programa que é muito importante, né, da leitura do Bhagavad Gita. Bhagavatam. Do Bhagavatam, né? E vamos ver alguma pergunta, alguma... Marcelo A. Magalhães, Hare Krishna, bom dia. ISKCON Rio de Janeiro, Jai Prabhu, reverências. Marcos, Maria Branquinho, bom dia a todos, aceite minhas humildes reverências. Prabhu Lila Das, Hare Krishna, todas as glórias a Srila Prabhupada. Haridarshana Das, Srila Prabhupada, que Jai, reverências, Lila Das, Prabhu. Vamos ver. Marcos Maria Branquinho, meu arquétipo preferido é Narada Muni. Também sou muito fã de Narada Muni, como músico e como filósofo. Haridarshana Das, Srila Prabhupada Ki Jai, Marta, Hare Krishna, Sérgio Azevedo, Haridarshana Das. No Srimad Bhagavatam diz que as águas do Ganges purificam ao longo do tempo, mas a associação com o devoto purifica imediatamente. Exatamente. É dito que 1 segundo de associação com um devoto puro pode te purificar, te abrir, te dar o insight definitivo. E as práticas, também as práticas que são apresentadas no Srimad Bhagavatam, no Mahabharata, existe o Nivriti Marga e o Pravriti Marga. Elas têm uma purificação gradual. Mas Prabhupada, nos comentários, ele apresenta que mesmo uma estrada de rodagem, como uma freeway, que tem toda a sinalização, 4 pistas, né? Mesmo isso não evita que hajam acidentes. Então você pode buscar uma vida assim, de gozo dos sentidos de forma religiosa, seguindo todas as regras, mas isso não impede que você caia por uma associação, por diferentes motivos. Então é importante ir direto nos passatempos de Krishna. Vamos ver. Marcos A. Magalhães pergunta como que a relação de um casal pode ter uma finalidade transcendental superior? Muito boa pergunta. A relação de um casal, ela pode ter uma finalidade transcendental quando Krishna está no meio do casal. Isso é muito importante. Que o casal, ele tem diferenças, né? O homem, a mulher, são naturezas de gênero opostas até, antagônicas. A psicologia do homem, da mulher, corpo masculino, corpo feminino, o karma do homem, o karma da mulher. Existe tudo para que haja, às vezes, certas tensões, conflitos ou uma identificação por masculino e feminino e desfrutar disso na plataforma da paixão, do sexo. Mas quando um casal ele tem Krishna como parâmetro, então todas essas diferenças elas se dissolvem, convergem para essa unidade que é Krishna. O propósito, então, o homem vai usar a sua natureza masculina para servir Krishna, a mulher vai usar sua natureza feminina para servir Krishna, e aí se estabelece uma unidade. Então, um casal,
ele pode ser muito, muito útil assim, para a congregação, casal de condição devotos. Somando, porque um casamento ele tem que ser uma soma, né? Não um conflito, não uma diminuição, não uma luta, uma competição. Então, somando essas duas naturezas, e mesmo a maturidade de um casal em direção à buscando a espiritualidade, você tem Krishna, e você pode servir os devotos de uma maneira muito acessível, né? Eu e minha esposa, por exemplo, temos esse tipo de experiência. Nós temos um serviço ao templo, a minha esposa, até eu ajudo também, cuida das deidades do templo, eu faço pregações, aulas. Nós aqui em casa temos uma sala que é um altar. Às vezes até as deidades do templo, durante a maratona, vêm para esse lugar aqui em casa, que é uma sala de templo, e nós cuidamos da deidade no padrão do templo. E nós somos um casal, estamos engajados nisso, e não há problema nenhum em ser um casal. Porque não deve existir o preconceito de que vida de casado, como antigamente existia, às vezes, se você não pode morar num templo, se você é casado, então você está em Maya, você está numa condição de apego. Então é só ter Krishna como meta. Por isso que é importante, às vezes, num casamento, tanto o esposo como a esposa, ambos quererem vida espiritual. Senão pode ser problemático. Haridarshana Das Vibhishana deixou a associação de Ravana. Sim, na história do Ramayana, Vibhishana, durante a batalha, né, que Ramachandra, na verdade, era o inimigo do seu irmão Ravana. E ele deixou a associação de Ravana para se engajar no exército de Ramachandra, porque ele era um devoto e se identificava com Ramachandra e não com seu irmão. Tanto é que quando Ramachandra venceu a batalha, a Ayodhya, né, venceu, quem se estabeleceu como rei foi Vibhishana. Houve uma mudança radical, né? Mas ele deixou justamente Ravana, por ser um devoto. Pergunta transcendental superior. Certo. Aqui Marcos Maria Branquinho, para Bulila, o amor fati e o Ubermacht não são posturas Vaishnavas? Na verdade, é isso que Nietzsche apresentou, que alguém deve... É muito interessante, assim, que Nietzsche é aquele que declarou que Deus está morto, não é? Assim, no sentido de que esse Deus tradicional, com essa moral apresentada historicamente pelo cristianismo, e mesmo pelos filósofos que defendiam o dualismo, espírito e matéria, em que você negligencia o lado material de existência, ele contestou. Nietzsche contestou isso, dizendo que nós temos que valorizar a nossa existência concreta e não viver assim num pessimismo que tudo aqui está perdido, que tudo é sofrimento, porque o mestre de Nietzsche, que era Schopenhauer, ele foi considerado um filósofo pessimista porque ele dizia que tudo é sofrimento, e nós, num certo sentido, defendemos isso, porque nós dizemos que o que chamamos de prazer nesse mundo é um alívio do sofrimento. O que chamamos de prazer nesse mundo é um alívio do sofrimento. Então, comparado com o prazer espiritual, é verdade que tudo aqui é sofrimento. Só que no Vaishnavismo também existe a postura de que você deve prestar atenção na sua existência concreta, não tentar negar artificialmente isso. E existe uma prova disso no Bhagavad Gita, porque Arjuna queria negar a sua existência concreta, no sentido de que ele era um kshatriya, ele tinha um dever a cumprir, ele tinha talentos como um kshatriya, ele queria negar tudo isso
e se transformar num asceta. E o que Krishna falou? Não, se transforme num meu devoto. Né? Esse seria um super-homem transcendental. Ele era já um grande homem, mas ele se transformou num super-homem. Então, faltou para Nietzsche, né, entender que para ser um super-homem, você deve aceitar as características da sua vida concreta, a sua existência, sem uma atitude de pessimismo, de niilismo, tá? Sem pessimismo, sem niilismo, e usar isso para Krishna. Por exemplo, a minha existência concreta é que eu sou casado, que eu tenho bens, que eu tenho meu trabalho, mas e isso é um benefício de Krishna Katha, porque quando você lê Krishna Katha, você não vai negar a sua vida, a sua existência, porque eu estou aqui no mundo material, e esses passatempos se passam num plano transcendental, metafísico. Não, você vai conciliar a sua existência com Krishna. E aí, a sua existência concreta, né, que os românticos defendiam, que os existencialistas, né, Sartre, todos defendem como o mais importante, né? A existência precede a essência. Não, essa sua vida pode estar conectada com Krishna, então ela terá importância, ela será sagrada, terá valor. Essa é a transformação. E existe uma completude de existência apresentada pelo Vaishnavismo que às vezes que não é apresentado nos filósofos. Ou você estava numa posição idealista, como Platão apresentava, que todo esse mundo é falso, é ilusório, e muitos filósofos apresentavam isso, mesmo filósofos cristãos, e que a vida só está no plano transcendental. Não. Com a consciência Vaishnava, a espiritualidade, o mundo espiritual já está aqui. Mesmo Cristo falava, o reino de Deus está dentro de vós, é uma questão de consciência, de pureza, de purificação. Então, por isso o Vaishnavismo ele tem teologia, tem filosofia, de forma perfeita e completa. Então vamos ser super-homens para Krishna. Eu acho que não tem mais nada aqui. Pelo menos às vezes, a dificuldade de passar aqui. Certo. Tá, eu não consigo ver mais nada aqui. Acho que é isso mesmo, então. Aqui tem, isso no Rio de Janeiro. Na Kali Yuga, todos são Shudras. Kalo Shudra Sambhava. Exatamente. Kalo Shudra Sambhava. Então, em Kali Yuga, todos estão mais, os Dvija-bandhus, mulheres, Shudras, todos estão na mesma categoria. Então, esse Krishna Katha é para todos nós, sem discriminação. É uma colocação importante. Isso com o Rio de Janeiro. Superioridade ou inferioridade são aspectos relativos às dualidades desse mundo. Sim, existe uma superioridade, inferioridade relativa às opulências desse mundo. Por exemplo, alguém é superior porque tem mais poder, porque tem mais beleza, porque tem mais fama. Essas superioridade e inferioridade pode ser vista na ótica desse mundo relativo. Agora, na ótica da espiritualidade, por que se diz que um Brahmana está numa categoria mais elevada? Porque ele está mais próximo da espiritualidade, ele é mais consciente. Então, superior e inferior, pelo menos dentro do contexto desse mundo, o critério de superior e inferior é que superior é aquele que possui mais consciência, está mais próximo de Deus, e inferior é aquele que tem menos consciência. Por isso existe essa graduação Brahmana, Kshatriya, Vaishya e Shudra. Tá? Então esse é o critério. O que é superior? Aquele que tem mais consciência. Por que Prabhupada é um devoto puro, é superior a todos nós? É o que apresentou mais consciência, mais pureza. Esse é o verdadeiro critério da superioridade. Agora, aqui nesse mundo, como vemos no exemplo de
o exemplo de Bharata, né? O Bharata, ele teve o nascimento como um Shudra também. E nesse nascimento ele teve que segurar o palanquim do rei, agora não lembro o nome do rei, e aí ele estava atuando como um Shudra, carregador do palanquim. Mas quando o rei ofendeu Bharata, ele pulava com a... ele teve aquele passatempo que ele segurava o palanquim e como ele pulava em cada entidade viva, inseto, que ele encontrava no caminho, o rei se sentiu desconfortável e ofendeu o Bharata. E aí ele declarou: agora eu sou o carregador do seu palanquim. Mas na próxima vida eu posso ser um rei e você pode estar no meu lugar, porque tudo é temporário, superior e inferior nesse mundo é tudo é o rei Rahugana, isso mesmo, era o rei Rahugana. Tudo é relativo nesse mundo agora, tudo é temporário. Agora você está numa posição de superioridade, eu estou carregando seu palanquim, estou numa posição de inferioridade, mas quem garante que na próxima vida isso não vai se inverter? Quem garante que na próxima vida você não vai ser um desses insetos que eu poupei na minha caminhada? Aí o rei entendeu que devido à sua sabedoria, ele era superior a ele mesmo. Por isso que o rei desceu do palanquim, prestou reverências para ele e falou essa célebre frase: eu não temo os meus inimigos, não temo Yamaraja, não temo a morte, não temo a doença, nada, só temo ofender um devoto puro. Isso é o que eu mais temo. Então, há muitas passagens que mostram que superioridade é ter uma consciência superior. Aqui, ó, ISKCON Rio de Janeiro. Então entendemos que o ponto para ser considerado um Dvija Bandhu não é simplesmente não ter se submetido a rituais de iniciação, e sim não ter qualificações para mim. Exatamente. Porque senão nós vamos ter que defender os brahmanas de casta. Né? Ter qualidades brahmínicas é o que define, porque mesmo um Dvija Bandhu, um brahmana de casta, pode ter passado por todos esses rituais, cordão de brahmana, e ter socialmente um status de brahmana, mas não tem as qualidades brahmínicas. Esse comentário é importante. Vamos ver aqui, eu estou tentando... É isso, então. ISKCON Rio de Janeiro. Rei Rahugana, isso mesmo. Rahugana. Eu às vezes confundo com Prataparudra. Tem muitos reis nas histórias védicas. Então, Hare Krishna, muito obrigado pela oportunidade. Já é todas as glórias a Srila Prabhupada.